Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem, tranquilo, tudo na santa paz, graças a Deus. Mais um tempo, mais um momento para juntos aí podermos exercitar a nossa intimidade com Deus. E hoje quero convidar você a exercitarmos mais uma vez em Provérbios, capítulo 6 e o versículo 9. Queremos mais uma vez exercitar essa intimidade olhando um pouco para as formigas. Lembra que a gente já tinha combinado aí? E o versículo 8, então, de Provérbios 6 diz assim: E ainda assim armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita ajunta o seu alimento. Mais uma vez podemos aprender. Aprendemos já que as formigas não têm preguiça, elas trabalham, elas correm atrás, os obstáculos que elas enfrentam, elas vamos dizer assim, elas se adaptam àquela realidade, àquele momento e continua a sua missão, continua o seu trabalho. Por que ela continua o seu trabalho? Porque as formigas trabalham com propósitos. Ela tem propósito. E isso faz toda a diferença. E isso é realmente o que nos define muitas vezes, é o que diz da questão do sucesso ou do fracasso. Por quê? Porque todo trabalho ele envolve propósito, ou pelo menos deve envolver. Porque quando não envolve, nós ficamos meio que à deriva das nossas decisões, ficamos meio que refém dos acontecimentos. Porque quando nós não temos, então, um objetivo, como tomar as decisões? Quando eu sei onde eu quero chegar, qualquer imprevisto, qualquer situação que vem, então eu vou me adaptar àquilo de acordo com o objetivo que eu tenho, de acordo com aquilo que eu quero chegar. Então, quando o nosso trabalho não tem objetividade, não tem propósito, as coisas começam a ficar complicadas. E será que já nos fizemos a pergunta? Será que você já fez a pergunta? Qual o objetivo do meu trabalho? Por que realmente eu trabalho? Será que é simplesmente pelo salário no final do mês ou no início do mês? Porque quando não há esse objetivo, nós entramos naquela discussão ou então procurando quem criou o trabalho, quem inventou o trabalho. Ah, se eu pegar essa pessoa. Mas nós esquecemos que trabalho não é maldição. Trabalho, quando olhamos trabalho na Bíblia, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. O trabalho não está relacionado à queda, ele não é consequência da queda, pelo contrário, ele é consequência da criação, ele já estava no plano criacional de Deus. E quando nós não temos objetividade, não temos um objetivo ou não temos propósito, tudo isso começa a ficar... Nós não conseguimos entender isso. E aí começamos a ter algumas questões, algumas dúvidas e desanimamos. E aí eu quero também ler mais um texto com os irmãos, que eu vou jogar aqui na tela para os irmãos acompanhar comigo, que é esse texto aqui de Salmos 104, o versículo 19 até o versículo 23. Leia comigo, diz assim, ó, ele fez a lua para marcar estações, o sol sabe quando deve se pôr, as trevas traz trevas e cai a noite, quando os animais da floresta vagueiam. O leão ruge à procura de presa, buscando de Deus o alimento. Mas ao nascer do sol, eles se vão e voltam, ao deitar-se em suas tocas. Então, o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor, até o entardecer. Então, começamos a ver que há um propósito. Em Deus, quando Deus fez, Deus colocou um propósito. O trabalho, ele faz parte da humanidade. Ele é parte inerente a cada dia. Só que nós não podemos permitir que o fato do trabalho fazer parte da humanidade, da nossa humanidade, nós não podemos permitir que o trabalho tire de nós essa humanidade e nos torne máquinas. Nos torne, sabe, aquela ideia de trabalhar, trabalhar, trabalhar. Então vai ter muita gente que trabalha, corre para lá, corre para cá. Isso com certeza isso faz parte da nossa vida, isso faz parte da nossa rotina, mas precisa ter um limite. Porque quando não tem limite, sabe aquela ideia, trabalho 12 horas todos os dias e assim vai virando, não tem um limite, nós nos tornamos máquina. E ali vai chegar um momento que o trabalho já não tem mais objetivo. De repente, no início, até começou com objetivo, mas quando nos tornamos máquina, nos deixamos o trabalho tirar de nós o lado humano, nós tornamos sem objetivo, sem vontade, e as coisas começam, como diz o velho ditado, sendo empurrado com a barriga. Com certeza, o nosso trabalho merece toda dedicação, merece que investimos nele com toda a força, com toda a intensidade, mas isso precisa ter um limite. Se não tivermos um limite, nós estamos correndo um grande risco. Porque quando não há limite, começamos essa busca desenfreada pelo trabalho,
às vezes por um objetivo, mas quando perde o objetivo, e ali vamos atrás, sabe, sem sentido nenhum, começamos a nos deparar com as crises, começamos a nos deparar com algumas situações que sobrevêm sobre nós, né, de estresse, de depressão e tantas coisas que nós vamos viver a cada dia. Algo que precisa ser para o nosso benefício, algo que precisa ser bom, algo que precisa ser agradável, algo que é uma dádiva se torna um fardo. Então, qual tem sido o papel da sua profissão na sua vida? Qual tem sido o papel da profissão nas nossas vidas? Daquilo que nós desempenhamos a cada dia. Precisamos parar e pensar. Quando olhamos para a Bíblia, nós vemos que a Bíblia nos dá algumas razões por que trabalhar, pelo que viver. E o primeiro dela é o que Paulo vai nos dar em 1 Coríntios 10, 31, que tudo precisa ser feito para a glória de Deus. Então, se trabalhamos, né, quer comais, quer berbai, façai tudo para a glória de Deus. O Senhor, Deus não pode simplesmente ser encaixado no momento de folga, ser encaixado em qualquer tempinho que nós tivemos. Não, ele precisa ser o centro, ele precisa ser a base de tudo, ele precisa realmente ser o Senhor de todas as coisas. Não simplesmente a hora que eu tiver um tempinho, não, ele tem que ser o núcleo, a base de todas as coisas. Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Essa precisa ser a nossa posição. Essa precisa ser o nosso objetivo maior. Por quê? Porque quando Deus está em primeiro lugar, todas as outras coisas, meus irmãos, começam a fazer sentido. Então, mais uma vez, nós podemos voltar para as formigas e ver essa objetividade, e ver esse propósito, ver que não era simplesmente algo que precisava ser feito, algo enfadonho, algo chato, algo ruim. Não, eles tinham um propósito, eles tinham algo e eles se beneficiavam disso. Porque além do nosso trabalho, de tudo aquilo que fizemos, servimos para a glória de Deus, precisa ser também para que nós possamos desfrutar, tanto para acumular bens, tanto para satisfazer as nossas necessidades materiais, porque faz parte, é da vida. Trabalhar significa desfrutar daquilo que estamos fazendo. Desfrutar daquilo que estamos fazendo a cada dia, né? Aproveitar realmente, eu glorifico a Deus, mas também eu gozo daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou trabalhando, então isso se torna prazeroso. Quando eu coloco esses objetivos, começo a colocar esses objetivos, claro que podemos citar tantos outros, mas quando eu faço para a glória de Deus, eu começo a ter uma visão diferente. Quando eu paro para aquilo que eu também quero conquistar como pessoas, para desfrutar daquilo, para satisfazer as minhas necessidades humanas, isso faz parte da vida. Né? Isso faz parte porque Deus quer nos abençoar. Deus quer realmente manifestar a graça dele sobre as nossas vidas. Não foi o que ele disse a Adão lá em Gênesis 3,19? Do suor do teu rosto comerás. Então, como é bom quando temos condições de realmente encher as nossas despensas, realmente ser abençoado. Isso é um propósito. E um último propósito que eu posso colocar, estou dizendo aos irmãos, tem tantos outros, mas é auxiliar o necessitado. Então, quando eu coloco esses 3 objetivos, nós já vemos que as coisas mudam. Quando essas 3 coisas se tornam um propósito para mim, glorificar a Deus, né, desfrutar daquilo que eu estou fazendo e poder também ajudar os necessitados. E quando ajudamos necessitados, 1 Timóteo 5,8, vai dizer de cuidar dos nossos familiares, cuidar daqueles que estão próximos de nós. Eles também desfrutam, eles também, os nossos filhos têm necessidades. Então, através do meu trabalho, eu supro as necessidades deles. Eu posso também abençoar a vida deles, abençoar de outros familiares, abençoar a igreja, abençoar como a cesta, abençoar de diversas formas. O nosso trabalho, aquilo que fazemos, precisa ter um propósito. Quando não tem, se torna enfadonho, se torna chato. E aí, em vez de glorificar ao Senhor, eu estou envergonhando o Evangelho. Eu estou envergonhando ao Senhor, onde eu deveria dar testemunho, não de falar de Cristo, mas viver a Cristo. Eu começo a defamar o nome do Senhor. Aquilo que poderia ser prazeroso, não se torna algo enfadonho, porque eu já não tenho mais tempo. A Bíblia vai dizer sobre o sábado, sobre o dia de descanso. E como que nós temos lidado com isso? Será que temos colocado o nosso trabalho no seu devido lugar? Porque o texto que nós lemos aqui, quero voltar para os irmãos para a gente encerrar, de Salmos, o que ele vai dizer para nós? O leão ruge, olha, vamos voltar no 19 de novo. Ele fez a lua para marcar estações.
Tem algo marcado. O sol sabe quando deve se pôr. E será que nós sabemos quando trabalhar e quando descansar? Quando trabalhar e quando desfrutar? Precisamos pensar nisso. O versículo 23 diz: então o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor até o entardecer. Tudo, meu irmão, tudo, meus irmãos, precisa ter tempo, precisa ser controlado, precisa ser planejado. Senão nós começamos a entrar numa roda que não tem fim. E aí podemos entrar numa situação muito complicada. Que nós possamos pensar nisso nesse dia, para a honra e glória do nome do Senhor. Deixa eu orar pela tua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos ajude a entender, Pai. Nos ajude a olhar para as nossas vidas hoje, olhar para o nosso trabalho e ver se há um propósito. Ver se realmente, ó Pai, há algo que precisamos mudar, algo que precisamos nos empenhar. De repente, ó Pai, trabalhar como deve ser feito, mas também ter um tempo de descanso, um tempo com a nossa família, um tempo para desfrutar daquilo que temos conquistado. Quantas coisas muitas vezes conquistamos e não desfrutamos. Não desfrutamos, ó Pai, como pessoa, não desfrutamos como família, não desfrutamos como igreja. Então, Pai, no nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor, nos ajude a viver o Teu querer, nos ajude assim como as formigas, ó Pai, ter um propósito, e esse propósito possa glorificar o Teu nome, esse propósito possa abençoar a nossa casa, abençoar a nossa família. É o que eu quero orar nesse momento, louvando a Ti, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus abençoe. Um ótimo dia na presença do Senhor, em nome de Jesus.